Andréas Pereira no Palmeiras e Richarlison no Vasco. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta para essas duas especulações e fala também sobre o Flamengo, que abriu negociações para a renovação de um contrato super importante dentro do clube. Quero te atualizar sobre o Corinthians, a torcida não está muito animada com os dois últimos nomes especulados para o ataque. Tem também informações no São Paulo, as últimas do mercado, bastidores, o Fluminense fazendo um jogo super importante e o Botafogo com uma venda para lá de inexplicável. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Nessa você deve confiar. Tô chegando com duas sugestões para essa sexta-feira, a primeira com jogos do Mundial. A minha múltipla com 2 jogos depende da vitória do Al Hilal ou do empate contra o Fluminense e da vitória do Chelsea ou do empate contra o Palmeiras. Vale a lembrança de que esses resultados são para o tempo regulamentar 90 minutos. Se isso tudo acontecer, meus R$100 se transformam em R$176. A segunda sugestão exclui o Campeonato Mundial de Clubes. Preciso de uma vitória da Alemanha no intervalo e no fim do jogo contra a Polônia na Euro feminina e preciso também da vitória do Curitiba contra o Volta Redonda na Série B do Campeonato Brasileiro. Se os dois resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$238. Para fazer sua fezinha na Betano é bem simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, preenche todos os dados e automaticamente o bilhete do Mundial já vai aparecer para você fazer a sua fezinha. Combinado? Só é importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a Portuguesa, que terá De Paula de volta para esse final de semana. Atacante que estreou como titular contra o Boa Vista, acabou se contundindo um pouco depois, também foi suspenso e agora recuperado da lesão e livre da suspensão, vira opção para o técnico Caô de Almeida. Já o Arsenal abriu conversas com o Real Madrid para a tentativa de contratação de Rodrigo, atacante que parece estar fora dos planos do Xabi Alonso, nem sequer entrou em 2 dos 4 jogos que o Real fez na Copa do Mundo de Clubes. Quero falar também sobre Nico Williams, o atacante da seleção espanhola que era pretendido por Barcelona e Bayern de Munique, decidiu permanecer no Athletic Bilbao, causando enorme surpresa no futebol europeu. Para completar o giro de notícias, registrar que Diogo Jota, que morreu num acidente na madrugada da última quinta-feira, só estava viajando de carro porque tinha uma recomendação médica para evitar avião. O Diogo Jota estava apresentando um problema pulmonar e a viagem de avião poderia desencadear algo ainda mais sério. Quero contar também que Marlon, o zagueiro que já esteve no Fluminense e disputou a Copa do Mundo de Clubes pelo Los Angeles FC, está livre no mercado. Ele não teve seu contrato renovado depois da competição nos Estados Unidos. E a saideira do giro de notícias, Steven Mendoza, que já passou por Bahia, Corinthians, entre outros, é novo reforço do Atlético Paranaense para a Série B do Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre o Botafogo para tentar te ajudar a entender por que John Textor vendeu um zagueiro mais barato do que aquilo que ele havia investido quando da contratação. No início dessa temporada, o Botafogo gastou 12 milhões de euros para ficar com o Jair e ainda colocou no negócio o Tiquinho Soares, que virou atleta em definitivo do Santos. Até por isso, na oportunidade, a negociação envolvendo o Jair foi valorizada, foi avaliada em 14 milhões de euros. Pois bem, o Jair é novo reforço do Nottingham Forest, time da Inglaterra de Evangelos Marinax, e a operação vai render 12 milhões de euros, embora o Botafogo ainda tenha de repassar 10% desse valor ao Santos e também um percentual pequeno com o mecanismo de solidariedade. Ou seja, o Botafogo terá prejuízo com a operação do Jair, algo de difícil compreensão, especialmente porque o Jair conseguiu, com a camisa do Botafogo, performar bem, especialmente na Copa do Mundo de Clubes, que o Botafogo deixou vazar. Para justificar esse negócio mal feito, tem a ver com a intenção de Evangelos Marinax, a partir de agora, em passar a financiar projetos do John Textor, uma relação que está se iniciando entre as partes e diante desse cenário, o Botafogo imagina que o Evangelos Marinax, o magnata grego que comanda o Nottingham Forest, possa auxiliar. O Botafogo garante que não tem nada a ver, mas eu desconfio que essas ajudas possam ter a ver também com a necessidade urgente de o Lyon,
um dos times que pertencem ao John Textor, embora ele tenha anunciado publicamente a sua renúncia, o Lyon precisa de forma urgente de 100 milhões de euros. Essa grana para tentar evitar o rebaixamento para a Série B do futebol francês. Quero falar agora sobre o Fluminense, que abre as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes nessa tarde contra o Al Hilal, jogo marcado para as 4 horas. E é uma partida para lá de difícil não só pelo talento do adversário, o Al Hilal é o time que mais investe no mundo, exceção aos clubes europeus, tem também a 8ª maior folha salarial do planeta. Mas além disso, queria contar que o dono do Al Hilal colocou muito dinheiro na Copa do Mundo de Clubes. Só para lembrar, né? O Al Hilal, o Al Ahly, o Al Nassr e o Al Ittihad, os 4 maiores clubes do futebol árabe, todos viraram donos, ou melhor, eles têm como donos a Fundação Soberana da Arábia Saudita, que é uma instituição lá que acabou por assumir 75% das ações dos principais clubes. Pois bem, essa mesma fundação é quem bancou mais de 11 bilhões de reais para a realização da Copa do Mundo de Clubes. A FIFA tem nessa federação saudita, uma das principais parceiras comerciais para a realização desse super mundial. Foram investidos, por exemplo, esses 11 milhões em patrocínio através da petroleira Aramco, além da empresa de mídia DAZN, que ajudou na compra dos direitos de transmissão de TV. Até por isso, eu nem acho que vai haver qualquer coisa, mas na dúvida eu ficaria preocupado. Eu acho que os bastidores podem jogar a favor do Al Hilal nesse confronto contra o Fluminense. Você tem palpite para Fluminense e Al Hilal? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Só para completar, importante dizer que os patrocínios para essa Copa do Mundo de Clubes serão mantidos para o Mundial de 2029 e em 2033 a Arábia Saudita pretende ser sede do torneio. Bora falar agora sobre o São Paulo, para te trazer novidades sobre Lucas Ferreira. O Matheus Alves foi vendido com o CSKA e embarcou na noite dessa quinta-feira rumo à Rússia, negócio de 6 milhões de euros. E a grande pergunta que fica para o torcedor do São Paulo agora é, e o Lucas Ferreira? Corre o risco de também ser negociado? Posso assegurar que nesse momento existem sondagens, mas zero proposta oficial. Existe a expectativa por parte do staff do jogador que ao fim da Copa do Mundo de Clubes o mercado na Europa comece a se aquecer e possam pintar ofertas para o atacante. Lucas Ferreira, que chegou a ser alvo de um clube da Alemanha e o Krasnodar da Rússia, enquanto discutia a renovação do seu contrato com o São Paulo. O contrato foi prorrogado, o aumento salarial garantiu também novas multas rescisórias e a partir daí o São Paulo se sente bem mais confortável para manter o atleta. A ideia do presidente Júlio Casares não é negociar o Lucas Ferreira nessa janela. Ele entende que se continuar no clube, o Lucas pode se valorizar e ser vendido daqui a 1 ano ou 6 meses por cifras bem superiores. Mas, diante da dificuldade financeira do São Paulo, se a proposta for boa, pode haver negócio. Só para lembrar também que o São Paulo já fez 4 negociações nessa janela de transferências ou perdeu 4 atletas, né? O Matheus Alves negociado com o CSKA, o Igor Vinícius liberado para jogar no Santos, o Liseiro que não teve seu contrato renovado e o Juan Tressoldi que foi devolvido para o Sassuolo. Bora falar agora sobre o Flamengo que abriu negociação para a renovação do contrato de Wallace Ian, uma das grandes joias do rubro-negro nos últimos tempos e enorme destaque na Copa do Mundo de clubes marcando gols, entre eles no Chelsea. Pois bem, o Wallace Ian tem salário bem baixo, de R$ 16.500, ainda dos tempos de atleta da base. Até por isso, sua multa rescisória no futebol brasileiro é de apenas 33 milhões de reais. E é preocupado com esse número que o Flamengo já abriu conversas e nessa semana se reuniu com representantes do atleta. A ideia é garantir um belo aumento salarial para que, ao mesmo tempo, a multa rescisória no Brasil e no exterior seja elevada. Dessa maneira, o Wallace Ian fica no Flamengo sem grandes riscos. Só para completar, em relação ao jogador, temporada de 16 jogos, 6 gols e 3 assistências, mesmo jogando poucos minutos. Quero completar o noticiário do Flamengo, lembrando que Juninho, atacante contratado no início da temporada, tem 2 propostas, ambas da Arábia Saudita. O Al Riyad e o Najna fizeram oferta. O Juninho e o Flamengo ainda não tomaram a decisão, essa posição vai ser definida nos próximos dias, também dependendo do que disser o Felipe Luiz em relação ao atleta. Hora de falar sobre o Corinthians, que negocia com 2 atacantes, o Biel, que pertence ao Sporting, e o Carlos Vinícius, que está livre no mercado. Pois bem, nenhum dos 2 causou grande empolgação entre torcedores corintianos. E hoje a percepção que eu tenho é de que o negócio que mais incomoda é com o Biel.
Isso porque a oferta de 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos já foi recusada, o Sporting quer mais dinheiro. E o torcedor corintiano, muito preocupado com a condição financeira do clube, entende que o Biel, que nunca conseguiu ser o protagonista do Bahia e foi reserva no Sport, tinha apenas 7 partidas nos 6 primeiros meses em Portugal, tudo isso representaria muito dinheiro para o jogador que chegaria como uma aposta. Dá para dizer até que se essa repercussão negativa continuar, a tendência é que o Corinthians saia do negócio, mesmo já tendo um acordo fechado com o Biel, faltou acerto com o Sporting. Em relação ao Carlos Vinícius, centroavante que está livre do mercado, mas nem por isso seria barato. O pacote Carlos Vinícius hoje gira na casa de R$1 milhão por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Corinthians, que acaba de conseguir se livrar do Igor Coronado, abrindo sua folha salarial em R$2 milhões, a ideia era reutilizar essa grana com contratações. Mas vários torcedores e também alguns conselheiros entendem que em vez de gastar R$1 milhão no Carlos Vinícius, seria melhor trazer 2 jogadores para ganharem R$500 mil cada. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre o tema. O que você pensa sobre Biel e Carlos Vinícius? Seriam 2 bons acréscimos? Você é a favor ou contra? Registra a sua opinião no espaço para comentário, beleza? Hora de mudar de assunto para falar sobre Richarlison, atacante da seleção brasileira e do Tottenham, especulado no Vasco. Houve quem dissesse que o Cruz Maltino está animado e otimista em relação à negociação com o jogador. Antes de gravar o vídeo, procurei um dos representantes do atleta para saber se existe de fato alguma chance disso acontecer. É certo que o Richarlison não fica no Tottenham, mas imaginá-lo no Vasco é algo completamente maluco. A frase do empresário do atleta, abre aspas, sem possibilidade nenhuma, até porque o Tottenham, para negociá-lo, exige 50 milhões de euros. Hoje as maiores chances para o Richarlison são de jogar na Turquia, no Galatasaray, ou se mandar para a Arábia Saudita, onde ele tem a possibilidade de triplicar seus vencimentos, que já são bastante altos. Richarlison em Vasco, chance nenhuma. A única coisa que liga o clube ao jogador é o fato de o Richarlison já ter se declarado torcedor do Vasco, mas a chance de jogar no seu clube do coração vai acontecer um pouco mais para frente, quando ele tiver menos mercado. Richarlison, que havia sido contratado pelo Tottenham por 58 milhões de euros. Só para completar o noticiário vascaíno, Thiago Mendes, enfim, é jogador do Vasco. O martelo foi batido na tarde e noite dessa quinta-feira, contrato até dezembro de 2027. Volante de 33 anos de idade, que estava livre no mercado depois de deixar o Al Rayyan. O Thiago chegou a negociar por 3 janelas com o São Paulo. O tricolor desistiu da contratação do atleta, deixando o caminho livre para o Vasco da Gama. Bora fechar o vídeo para falar sobre Andréas Pereira. É verdade que o meio atacante voltou à pauta do Palmeiras? Essa especulação surgiu nas redes sociais nas últimas horas por conta da iminente venda de Richard Rios. O volante colombiano ainda segue no Palmeiras, está confirmado para a partida dessa noite contra o Chelsea, mas tem sido muito assediado. Atlético de Madrid, Inter de Milão, Manchester United, Sporting são só alguns dos interessados. É natural que o Richard Rios, depois da Copa do Mundo de Clubes, seja negociado. Mas, imaginar Andréas Pereira como substituto hoje me parece maluquice. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte palmeirense que está nos Estados Unidos e essa pessoa assegurou que não existe nenhuma conversa entre Palmeiras, Fulham e Giuliano Bertolucci, que é o representante do atleta. Também consultei o staff do jogador, que afirmou que o Andréas Pereira topa deixar o Fulham, mas gostaria de continuar na Europa por um clube que dispute títulos. Ele sabe que é muito difícil que a equipe londrina brigue por qualquer chance ou título na próxima temporada. Diante desse cenário, se pintar uma oferta de um clube maior na Europa, o Andréas Pereira vai brigar para ser negociado. Vale a lembrança também de que o Palmeiras, que insistiu bastante no Andréas Pereira, nunca conseguiu chegar a um acordo, mesmo depois de uma oferta que bateria 25 milhões de euros. Então, diante desse cenário, dá para imaginar que perdendo o Richard Rios, o Palmeiras parta para outro nome. E eu, na condição de dirigente alviverde, pensaria no Wendel, que pertence ao Zenit e quase virou reforço do Botafogo por 20 milhões de euros. Excelente aquisição. Jogador com características parecidas à do Richard Rios, talvez até com um pouco mais de talento com a bola nos pés. Só para completar em relação ao Verdão, destacar que o Chelsea vai para o jogo contra o Palmeiras com enorme respeito. O Reece James, que é o lateral direito do Chelsea, disse o seguinte, abre aspas, eu nunca tinha jogado contra uma equipe brasileira até a partida contra o Flamengo. E dá para dizer que os brasileiros são muito fortes. Esperamos a mesma coisa contra o Palmeiras. Vale a lembrança de que o Chelsea perdeu de virada por 3-1 para o Fla. Também por isso,
imagino que o comportamento da equipe inglesa seja bastante diferente na partida das 10 da noite. Só para completar, jogo vale 115 milhões de reais, esse é o prêmio prometido pela FIFA para quem chegar às semifinais. E quero contar também que Pedro Neto tem sido um dos grandes destaques do Chelsea na Copa do Mundo de Clubes, virou dúvida para a partida, ele está bastante abalado com a morte do Diogo Jota, seu parceiro de seleção portuguesa. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!